Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela, de Ciências, e hoje a gente vai continuar a nossa revisão sobre alguns conceitos de Química. Só para recapitular o nosso sumário da nossa aula de segunda-feira, a gente já viu sobre tabela periódica, já vimos sobre os átomos e já vimos também sobre os elementos químicos. Hoje a gente vai dar continuidade nos dois últimos tópicos, matéria e algumas propriedades e os estados físicos da matéria. Aqui, no nosso tópico sobre matéria e algumas propriedades, eu preciso que vocês relembrem a diferença entre massa e peso. Não são a mesma coisa. No nosso dia a dia, a gente usa como se fosse a mesma coisa, mas cientificamente, principalmente aqui na nossa aula de ciências, a gente vai tratar como coisas diferentes. O que é massa? É aquele valor que a gente vê quando a gente sobe na balança. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Eu lembro que eu falei na outra aula que eu ia explicar melhor o que é matéria. Então, daqui a pouquinho, na aula de hoje, eu vou explicar mais detalhado o que é matéria. Mas saiba que os corpos, eles são formados por matéria. Lembra que a matéria é formada por elemento químico e o elemento químico é formado por átomos. A quantidade de matéria que tem num corpo, quando a gente coloca na balança, o valor que aparece lá, a gente chama de massa. Então, quando a gente vai, por exemplo, na farmácia, sobe naquela balança e fala, deixa ele medir meu peso. Tá errada essa expressão. A gente não está indo medir o peso, a gente está indo medir a massa. Então, professora, que de acha é o peso? O peso é uma força com que o corpo é atraído para a superfície do planeta. A massa, eu esqueci de mencionar, a unidade de medida principal dela é o quilo, símbolo kg. O peso, a unidade de medida é o newton, o símbolo é o N, porque foi esse cientista, Isaac Newton, que descobriu essa força. Os corpos, eles são atraídos para o centro do planeta ou do astro, se estiver na Lua, por exemplo. Mas cada lugar tem uma força puxando com intensidades diferentes. Aqui no planeta Terra, essa força que puxa o corpo é chamada de gravidade. Quando a gente mistura a massa com a gravidade, a gente tem uma força chamada força-peso. A unidade medida é o newton. Esse peso ele vai variar de acordo com duas coisas. A primeira coisa, a quantidade de matéria de um corpo, e a segunda coisa que vai influenciar no peso é a gravidade do local. Eu trouxe dois exemplos de cada um para vocês conseguirem entender melhor. Quando que o peso vai variar? De acordo com a quantidade de matéria de um corpo. Imagina que a gente tem um caminhão e um Fusca no planeta Terra. O planeta Terra tem uma gravidade e os dois estão no planeta Terra, então a gravidade não vai influenciar no peso. O que vai influenciar aqui vai ser a matéria de cada corpo, a massa de cada corpo. O caminhão, aqui no meu exemplo, tem 300 quilos e o Fusca 100 quilos. Por causa da gravidade, que é a mesma, o que vai mudar o peso é essa massa aqui. O que tem mais massa vai pesar mais. Então, é mais difícil você empurrar um caminhão do que um Fusca, porque o caminhão, como a massa dele é muito alta, a gravidade está puxando ele, vai ser mais difícil de empurrar. A segunda variável é a gravidade. Não é o caso do nosso primeiro exemplo. A gravidade vai influenciar da seguinte forma. Imagina que uma pessoa tem 58 quilos de massa. A gente já estudou que quilo está relacionado com massa. Quando ela viaja do planeta Terra para a Lua, lá na Lua, ela vai ter um peso menor. Não significa que ela emagreceu quando ela viajou para a Lua. Significa que lá na Lua a gravidade é diferente. Ela puxa os corpos para o centro com menos intensidade do que o planeta Terra. Então, de acordo com a gravidade do local, esse peso vai variar também. Quais são as duas variáveis? Massa e gravidade. As duas variáveis que influenciam no peso. Agora que a gente já sabe que peso é uma força com que o corpo é puxado para o planeta e é medida em newtons, e massa é a quantidade de matéria de um corpo e é medida em quilos, a gente precisa saber o que é matéria. Matéria é tudo que possui massa
e ocupa lugar no espaço, ou seja, volume. Tudo que tem massa e volume, a gente vai chamar de matéria. Pode ser um ser vivo ou não. Tem massa e ocupa lugar no espaço, pronto, é matéria. É tudo aquilo que tem existência física, é algo real. Não necessariamente a gente precisa ver. Por exemplo, o ar, a gente não está vendo, mas ele existe, a gente tem provas de que ele existe, que ele tem uma existência física. É feito de elemento químico, os elementos químicos são feitos de átomos, e se a gente colocar ele numa balança, ele vai ter massa e ele ocupa lugar no espaço. E se apresenta na forma sólida, líquida ou gasosa. Gasosa, exemplo A. Líquido, exemplo a água. E sólido, qualquer coisa sólida, a gente, o mouse, etc. E a matéria, ela é feita de diversas substâncias. E em breve nós vamos revisar a diferença de substância pura simples, substância pura composta, misturas e tudo mais sobre química. E sobre essa matéria que possui massa e ocupa lugar no espaço, a gente vai revisar 3 propriedades específicas principais da matéria. A primeira propriedade específica é o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é a temperatura no momento em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Então, a gente tem uma matéria no formato sólido, no estado físico sólido, e quando ela começa a derreter e virar líquida, a gente chama essa transformação, essa temperatura, de ponto de fusão. Um exemplo, a temperatura que o gelo, que é a água no estado sólido, começa a virar água no estado líquido, é 0 graus Celsius. Então, quando o gelo começa a derreter, a temperatura que ele vai estar nesse momento vai ser 0 graus Celsius. Essa temperatura aqui de 0 graus Celsius, a gente vai chamar ela de ponto de fusão. Eu trouxe um quadrinho mostrando outros pontos de fusão de outros elementos. O ferro, ele vai começar a derreter, sair do sólido e ir para o líquido na temperatura 1535 graus Celsius. O cobre, ele vai começar a derreter a uma temperatura de 1038 graus Celsius e assim por diante. Segunda propriedade específica da matéria é o ponto de ebulição. O ponto de ebulição também é uma temperatura e essa temperatura vai mostrar a mudança de estado do líquido para o gasoso. Então, quando uma coisa líquida começa a evaporar, a temperatura daquele momento a gente vai chamar de ponto de ebulição. O nosso exemplo, a água no estado líquido, quando a gente coloca lá uma água para fazer o café, lá no fogão. Ela está no estado líquido. Quando ela começa a borbulhar e sair aquela fumacinha, se colocasse um termômetro específico naquela água, a gente ia ver que a temperatura está a 100 graus Celsius. Quando a água líquida atinge essa temperatura, ou seja, atinge o seu ponto de ebulição, a água sai do estado líquido e passa para o estado gasoso. Também trouxe outros exemplos de outros materiais e os seus pontos de ebulição. O ferro, quando ele está derretido, para ele evaporar, a gente precisa chegar a uma temperatura de 2.800 graus Celsius. O ouro, para a gente conseguir evaporar o ouro, a gente precisa atingir uma temperatura de 2.660 graus Celsius. E assim também por diante, outros exemplos aqui, mais a título de curiosidade. Por último, mas não menos importante, a gente tem a densidade, que é outra propriedade específica da matéria. A densidade é a concentração de matéria, ou seja, de massa, em um determinado volume e espaço. Então, essa minha garrafinha de água aqui, ela tem uma massa e ela está disposta nesse espaço aqui, neste volume. Então, ela vai ter uma densidade. A gente relaciona a massa com o volume que ela está ocupando. Esse cálculo, que vocês não precisam fazer por enquanto aqui no 7º ano, esse cálculo que relaciona massa e volume, a gente chama de densidade. Agora a gente vai fazer uma comparação em relação a um material chamado água. Se a gente colocar um material dentro da água, de um copo com água, por exemplo, se esse material afundar, a gente vai dizer que ele é mais denso do que a água.
Agora, se esse material ele flutuar na água, a gente vai falar que ele é menos denso do que a água. Trouxe aqui 2 desenhos para exemplificar o que eu acabei de falar. Essa parte de isopor, de esponja, de rolha, esse material aqui que está boiando, ele é menos denso do que a água, porque ele está flutuando. Agora, um pedaço de ferro foi direitinho para o fundo. Esse material aqui, ele é mais denso do que a água, por isso que ele afundou. Eu adoro fazer essa pergunta em sala de aula, porque um bocado de gente cai nesse peguinha. A pergunta é a seguinte: o que pesa mais? 10 quilos de chumbo ou 10 quilos de esponja? Pense aí, responda na mente mesmo e vai para o próximo slide que eu vou dar a resposta. Muito bem, quem acertou falando que os dois pesam a mesma coisa. 10 quilos de chumbo e 10 quilos de esponja pesam a mesma coisa. O que assusta é porque a esponja, para a gente ter 10 quilos de esponja, a gente precisa de muita esponja. E 10 quilos de chumbo, a gente precisa de bem pouquinho chumbo para chegar nessa massa. Lembra, quando eu falo quilo, eu estou falando de massa. E quando eu falo de peso, eu estou relacionando a massa com a gravidade. 10 quilos de chumbo, 10 quilos de esponja têm a mesma massa. O chumbo e a esponja estão no mesmo lugar, no mesmo planeta, então eles também têm a mesma gravidade. Juntou a massa, que é igual, e gravidade, que é igual, os dois têm o mesmo peso. A diferença está no volume, ou seja, na quantidade de esponja que a gente vai precisar ter para obter o mesmo peso do chumbo. O chumbo, então, como a gente precisa de menos chumbo, a gente fala que ele é mais concentrado, ou seja, ele é mais denso. Assim, a gente encerra a aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, manda lá no mural, não precisa ter vergonha. Não esqueçam de fazer o formulário do dia, ele vale ponto e é a nossa chamada. Bom final de semana, qualquer coisa é só me chamar. Um beijo!